Olá a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado por assistir a estas conferências. Este é um curso oferecido pelo Grupo Conhecimento em Si Mesmo, gratuitamente e de forma presencial também. Podem nos contatar pelo WhatsApp ou Telegram que está aparecendo na tela, e que algumas cidades no Brasil temos conferências presenciais. É um curso prático que nos permite nos conhecer a nós mesmos, saber a razão da nossa existência e poder trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo da nossa existência. Porque, do contrário, se nós vivemos sem saber para quê, é normal, é claro, que nós viveremos de forma equivocada, de forma errada, completamente errada. Então, aqui se entregam as ferramentas, as técnicas para esse trabalho. É um trabalho interior, um trabalho individual sobre si, que cada um de nós precisa fazer para alcançar o objetivo da existência. E estamos hoje no tema número 38 do temário de 50 conferências. E temos mais um temário de 25 conferências. Então, são 75 temas ao total. São as bases para este trabalho. São as técnicas principais. E no decorrer destes cursos, nós vamos aprendendo mais e mais. E também vamos recebendo instruções mais refinadas. Isto pode acontecer em outras dimensões, porque nós aprendemos a acessar outras dimensões, que é onde vai se realmente perceber a realidade das coisas, porque neste mundo, no mundo físico, nós vemos apenas as aparências. Porém, é preciso despertar a consciência para ver a realidade, e a realidade está nas outras dimensões. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima dimensões. Então, o curso, estamos hoje no tema número 39, que é a não identificação com as coisas da vida diária e por que julgamos aos demais. Então, ao saber a razão da existência, só em saber a razão da existência nós já recebemos um choque, e isto já nos permite mudar um pouco a nossa forma de pensar. Normalmente, nós seres humanos temos a vida como um fim. Colocamos finalidades à nossa vida, aos nossos projetos, aquilo que nós queremos realizar nesta vida. Temos o projeto de estudar, temos o projeto de viajar, temos o projeto de adquirir uma casa. Posteriormente, temos o projeto de, quem sabe, adquirir uma chácara, uma casa na praia. Então, temos muitos projetos e colocamos isso como um fim. Colocamos a nossa
o nosso desenvolvimento pessoal neste mundo, na horizontal, como um fim. E quando isso não dá certo, não ocorre conforme nós planejamos, conforme os nossos desejos, nós nos preocupamos, nós apavoramos. Então, a vida, na verdade, a nossa existência, tem um objetivo além. Então, os acontecimentos da nossa existência, os eventos, tudo, os problemas, as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo, são um meio, são um ginásio psicológico, onde nós vamos aprender. E a existência é um meio para nós alcançar a autorrealização íntima do ser, que é nos reconectar novamente com o nosso real ser, porque nós estamos desconectados. Isso nos ensinaram desde pequeno que nós fomos expulsos de um paraíso. Isso não fica muito claro, não está claro para nós. Então, para voltar a esse paraíso, para retornar, para nos religar ao nosso ser, é necessário fazer o trabalho. E esse é o objetivo final da nossa existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então, tudo demais, tudo o que nós pleiteamos nesta existência como fim, na verdade são meios, são formas de existir para, existindo, poder trabalhar sobre nós e fazer essa transformação. E nós, por engano, por adormecimento, colocamos todas as coisas da horizontal, tudo que está entre o nascer e o morrer, entre esses dois pontos, quando nós nascemos, começa a nossa existência e começa a surgir os projetos, os fins. Na verdade, isso são meios, são formas, são oportunidades que nós temos para trabalhar sobre nós e chegar à autorrealização íntima do ser, que é o fim, que é o objetivo real da nossa existência. Então, quando algo não dá certo, quando as coisas não acontecem como nós planejamos, como nós idealizamos, nós nos identificamos, nós nos apavoramos, nos preocupamos. Então, isso é o que nós chamamos identificar-se com as coisas da vida diária. Nós nos preocupamos. Nós temos os nossos objetivos, temos os nossos projetos, e quando isso não acontece de acordo com os nossos planos, nós nos identificamos. Então, nós nos identificamos com tudo. Nós nos identificamos com o problema, qualquer problema, seja problema de família, um problema financeiro, algo que não deu certo, uma viagem que não aconteceu, que teria que acontecer, a perda de um emprego, a separação de um casal. Então, isso apavora, isso nos apavora. Então, isso nós chamamos, nos identificamos. E com isso, nós não conseguimos trabalhar sobre nós, porque nós nos identificamos. Então, nós temos medos. Temos medos de tudo. Então, se nós
por exemplo, perdemos o emprego, já estamos com medo de não ter condições de manter as contas em dia. Surge o medo. Se nós não conseguimos outro emprego, o que vamos passar dificuldade, o que as outras pessoas vão dizer. Bom, nós nos preocupamos com aquilo que não chegou ainda, que não está presente, que não é um acontecimento ainda, é só um medo do nosso interior. Então, o medo, ele causa preocupações. Então, todos os problemas obedecem ao medo, aos temores. Nós temos medo do que dirão, medo do que pensarão, medo de tudo. Temos o medo do desconhecido. Na verdade, nós temos o medo do desconhecido. Nós não conhecemos, não sabemos o que está por vir. E temos medo que vão acontecer, que aconteçam coisas conosco, que se preocupe, que nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós e tentamos aparentar. Nos preocupamos com a nossa aparência, porque temos medo do que os outros vão pensar de nós, do que os outros vão falar de nós. Então, nós nos preocupamos com a aparência. Então, a vida é uma sucessão de eventos, de cenas, de acontecimentos. E isso vai chegando, essas cenas vão chegando para nós, uma após a outra. E os problemas vão chegando aos triunfos também, que nós podemos nos identificar com algo que deu certo, algo que está funcionando de acordo com o nosso projeto. Nós podemos nos identificar com isso também. Tanto podemos nos identificar com o que não está funcionando, com o que não está dando certo. Então, nós temos diversos tipos de eus, e são esses eus, esses defeitos psicológicos, que nos colocam essas preocupações, nos ocupam antecipadamente. E isso impede que nós viva o presente. Nós vivemos preocupados com o passado ou com o futuro e não nos ocupamos do presente, da nossa vida no agora. E isso adormece a nossa consciência, que o objetivo destes ensinamentos, o objetivo da nossa existência, da própria existência, é despertar a consciência. E com a identificação com os problemas, adormece a nossa consciência. Então nós temos no nosso interior essa multidão de defeitos. Então, esses defeitos nos causam as preocupações, nos causam os medos, nos colocam os medos nos nossos centros. Então, as preocupações, os problemas, nos causam os medos. Então, é preciso
nos colocar em atividade o sentido da autoobservação, com o sentido da autoobservação, nós vamos perceber os pensamentos, o que nós pensamos, as nossas preocupações. Vamos ver por que nós nos preocupamos com tal ou qual problema, com tal ou qual situação. Então surgem muitos pensamentos, muitas preocupações. Aquela tagarelice interior, a nossa conversa interior, querendo resolver o problema intelectualmente. Que, na verdade, um problema, quando nós seguramos o problema, quando nós retemos ele e queremos resolver ele intelectualmente, nós estamos dando força ao problema, estamos alimentando esse eu que cria esse problema. Então, um problema é da vida. E não é nos preocupando com ele, não é nos identificando com ele, que ele vai ser resolvido, que vai ser solucionado. A solução está em soltar o problema, não nos preocupar, não segurar esse problema. Porque o problema não se resolve intelectualmente. O problema se resolve se nós enfrentamos o problema, enfrentamos a situação. Então é preciso eliminar as preocupações. As preocupações são dos nossos defeitos psicológicos que nos colocam as preocupações. Porque não vai funcionar, não está dando certo conforme o nosso projeto, conforme o que nós temos planejado. Então, essas preocupações são dos defeitos psicológicos. Aquele era o nosso traçado, o nosso projeto. Porém, é o projeto do defeito psicológico, não é um projeto da nossa essência. Porque a nossa essência tem o seu projeto. O projeto da nossa essência é o projeto do ser, do nosso real ser. O ser, nosso ser, ele sabe a solução para tudo. O nosso real ser, que é o nosso Pai interno, ele sabe e tem a solução para todo tipo de problema. Porém, nós queremos resolver com os eus. São os eus que estão tratando de resolver os problemas. E, na verdade, nós precisamos soltar o problema e que o ser tenha a solução. Então, precisamos eliminar o defeito psicológico. E o defeito psicológico se elimina trabalhando sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre os desejos e sobre o que se faz. Atuar de forma mais consciente. Então, quando alguém está com problema, quando nós estamos com problema, nós reagimos de forma diferente com as pessoas. Talvez com aquela pessoa que nós estimamos. Quando nós estamos com um problema, nós segurando o problema aqui no nosso interior, a outra pessoa não sabe do problema e vem nos falar alguma coisa, nós reagimos de forma grotesca com a pessoa.
E talvez uma pessoa que nós estimamos, talvez um cônjuge, um familiar, porque nós estamos preocupados, porque o eu nos está causando preocupação e nós reagimos de forma incorreta com qualquer pessoa. Pode ser, talvez, uma pessoa que nós estimamos muito. Então é preciso jogar a luz da consciência. E a luz da consciência está na nossa essência. A nossa essência, aqueles 3% que nós temos de essência livre, colocar esses 3% a observar os nossos pensamentos, observar aquela tagarelice interior, aquela conversa interior, aqueles planos para resolver tal ou qual problema. Observar os nossos desejos, os nossos estados interiores, estados de ânimo, estados de desânimo, de tristeza. Observar esses estados e procurar perceber por que eu estou nesse estado. Procurar com a consciência refletir sobre o meu estado interior e perceber de onde está, o que está me causando esse estado interior, esse estado de desânimo, esse estado de insatisfação. O que estiver acontecendo no meu interior, eu preciso saber, porque eu posso resolver com a ajuda do meu Pai interno, com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. Eu posso resolver, porém eu preciso trabalhar com a minha consciência, preciso colocar em atividade esse sentido, o sentido da autoobservação, que então deve partir da consciência e sair de dentro da minha mente, descer, não viver aprisionado dentro da mente, porque a mente são os próprios defeitos psicológicos. Então eu devo descer a minha consciência, entregar ao coração e perceber, sentir o meu corpo e não viver dentro da minha mente. Porque quanto mais eu retenho, quanto mais eu seguro um problema, mais ele se desenvolve, ele toma conta. Já não se vê uma saída, não se consegue encontrar uma saída quando se está identificado com qualquer coisa, com um problema, ou com algo positivo também, porque nós podemos nos identificar com algo positivo e podemos nos esquecer de nós mesmos. Então, os problemas não se resolvem pensando neles. O problema se resolve quando se solta ele e quando se enfrenta, quando se assume. Por exemplo, se eu estou devendo algo para uma pessoa, um dinheiro, por exemplo, está chegando o dia, eu não tenho como pagar. Não resolve eu estar preocupado. Essa preocupação é o medo, é do orgulho de não poder pagar a pessoa e a preocupação com o que ele vai falar.
vai me chamar de caloteiro, já vai contar para os outros conhecidos, fulano não me pagou. Então, essa preocupação é do próprio eu psicológico. Então, o correto é assumir o problema, ir falar com a pessoa, abrir francamente e se expor para a pessoa, expor o problema, dizer não tenho, quero um novo prazo, acertar, combinar com a pessoa novamente, porém enfrentar o problema, porque o que não nos deixa enfrentar é o orgulho, é o medo do que a pessoa vai falar, do que ela vai pensar, do que ela vai contar para os demais. Pode ser que nós não tenha o dinheiro para pagar o aluguel de onde se mora e a pessoa, então, o proprietário vai nos colocar para a rua. Então, essa preocupação nos tira muita energia e adormece a nossa consciência. O problema não vai ser resolvido com as preocupações. Tudo passa, tudo é passageiro. Se nós for despejado, nós não vamos ficar na rua. Em algum lugar nós vamos nos acomodar. Talvez num lugar mais simples, mas na rua não vai ficar. Então, o fato de nos identificar com os problemas nos adormece a consciência. E nós temos o objetivo nosso é despertar a consciência e não adormecer cada vez mais. E o nosso ser tem a solução para os problemas, tem a solução para tudo. Então, quando nós começamos a trabalhar sobre nós, o nosso ser atua desde a dimensão onde ele está, desde a 7ª dimensão. Ele atua. Ele atua no mundo, na nossa vida, ele atua e modifica e cria estratégias para que as coisas se resolvam, porque nós estamos fazendo a vontade dele, estamos fazendo a sua obra. E para fazer a obra do Pai, nós precisamos estar aqui. Então, o nosso Pai é o mais interessado nesta obra. Então, ele vai encaminhar a solução dos problemas quando nós estejamos trabalhando na sua obra, quando nós estivermos eliminando defeitos, quando nós estivermos trabalhando com os 3 fatores, ou com os fatores que se disponham. Que nós temos o fator morrer, temos o fator nascer e temos o fator sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento de forma gratuita. Então, quando nós estivermos fazendo a vontade do ser, ele encaminha o que é necessário para que nós faça o trabalho, a sua obra. Então, nós nos preocupamos porque nós nos esquecemos do nosso ser, nos esquecemos do nosso Pai, esquecemos do nosso real ser. Nós acreditamos que nós é que vamos resolver tudo, que vamos organizar tudo, que nós acreditamos que nós é que mandamos.
E na verdade, tudo vem de cima, tudo vem das dimensões superiores. Tudo vem do alto. Então, o fato de nos identificar nos adormece a consciência. E nós não conseguimos trabalhar sobre esses problemas, sobre esses eus que nos causam os problemas. Que esse é o objetivo da existência, exatamente eliminar os eus. Se nós nos identificamos com os problemas, nós perdemos a oportunidade de trabalhar nesse eu que causa o problema. Então, a vida é um ginásio psicológico. É graças aos problemas que os eus aparecem e nós só podemos eliminar quando nós vemos o eu. Quando ele aparece, nós poderemos trabalhar sobre ele. Então, a vida é o cenário onde os eus vão entrar em cena para nós poder trabalhar. Porém, é preciso estar com o sentido da auto-observação ativo. É preciso colocar em atividade esse sentido para ver os problemas, para ver o cenário, para ver os eus no cenário e então trabalhar sobre eles, eliminar esses eus. Do contrário, nós estaremos perdendo tempo, estaremos vivendo, vegetando na verdade. Então, outro aspecto da conferência é por que julgamos os demais. É outro o aspecto que também nos adormece a consciência. Adormece muito a nossa consciência o fato de nós julgar aos demais. Então, nós julgamos, é um eu nosso que julga, porque nós não nos conhecemos. Ninguém se conhece a si mesmo. E acaba querendo julgar a outra pessoa. Então, na verdade, eu tenho que julgar a mim. Então, nós julgamos aparências em outras pessoas. Nós vemos uma pessoa fazendo alguma coisa, o jeito de andar, nós criticamos essa pessoa. Conceituamos o jeito da pessoa se vestir, o jeito que ela fala. Tudo está na nossa mira e nós criticamos a pessoa. E isso adormece a nossa consciência e não nos deixa ver os nossos próprios eus. Então, na verdade, a outra pessoa é um espelho para nós. E o nosso eu, quando nós vemos um defeito em outra pessoa, o nosso eu, semelhante ao defeito dessa pessoa, que está vendo na outra pessoa, ele trata de nos identificar. O eu nosso, o nosso eu, aquele respectivo, aquele determinado defeito, vê na outra pessoa e trata de nos identificar para ele se esconder. Então, nós devemos ver a outra pessoa como um espelho. Deve ser um espelho para nós. Se nós queremos julgar alguém, é justamente esse defeito que eu tenho em mim. E se eu vi na outra pessoa, é porque eu identifiquei esse defeito. Na outra, foi o meu defeito semelhante, da mesma forma que se refletiu na outra pessoa. E nesse momento, eu
posso trabalhar sobre mim, porque estou atento, estou com o sentido da autoobservação ativo. E vou poder, ao invés de julgar a pessoa, vou poder julgar a mim mesmo. E não vou julgar a pessoa, porque o que se vê em outra pessoa é a aparência. Não se sabe o interior, nós não conhecemos o interior dessa pessoa, não conhecemos as razões pelas quais uma pessoa age desta ou daquela forma. Então, isso é visto pelo nosso eu, e nós não nos damos conta que talvez nós erramos igual aquela pessoa já no passado, ou pior, ou quem sabe em outra existência. Quem sabe em outra existência nós cometemos erros tão graves ou piores do que os erros que nós vemos em outra pessoa e criticamos, julgamos. Então, ao criticar uma pessoa, nós perdemos a capacidade de juízo crítico, perdemos a capacidade de nos julgar a nós mesmos. Porque o próprio eu nosso, o eu, não gosta de se ver exposto. Então, ele trata de nos identificar com o erro da outra pessoa para se esconder. Ele se esconde. Então, com isso, o nosso eu se esconde na nossa psique, porque ele adormece a nossa consciência e não nos permite ver esse defeito. Então, tudo está no sentido de autoobservação. Os nossos 3% de consciência devem estar ativos e alertas para quando se vê a uma pessoa e vai julgar, jogar essa atenção para dentro de nós. Então, isso é o que eu tenho dentro de mim. Então, o que eu estou vendo na outra pessoa é porque eu tenho em mim. Então, um dedo aponta para outra pessoa e 3 apontam para mim. Esse ditado é antigo e é verdadeiro. Porque o que está vendo o defeito na outra pessoa é o meu defeito, não é a minha essência. Porque a minha essência, a minha consciência, não vê os defeitos. Não interessa a ela os defeitos da outra pessoa. A minha consciência é auto-observação. E ela vai auto-observar-me. Porém, eu tenho que colocar esses átomos de consciência que eu tenho, 3%, colocar a observar o meu interior e não deixar adormecer, porque o que adormece é esse sentido. Quando nós nos identificamos com o defeito da outra pessoa, nos adormece a consciência e nós perdemos a capacidade de nos auto-observar. Nós projetamos nos outros. Projetamos o nosso defeito nas outras pessoas. Os nossos eus nós projetamos nas outras pessoas e criticamos. Porque assim esse nosso eu se esconde. E quem está criticando é um eu nosso. E ele está se escondendo, está se camuflando. E com isso ele está se robustecendo e está se perpetuando. Então, nós precisamos ser espertos
mais espertos que o eu, porque é a nossa consciência que deve observar, deve perceber essa reflexão e voltar-se para dentro de si. Se eu vou criticar uma pessoa, opa, isso é o que eu tenho dentro de mim. E vamos comprovar que realmente, através de uma reflexão, vamos comprovar que realmente nós temos esse defeito que nós vemos nos demais. Então, com isso, com a identificação, adormece a consciência e nós perdemos a oportunidade de trabalhar um defeito em nós. Perdemos a oportunidade, porque o defeito nós só podemos trabalhar quando ele aparece, quando ele vem à superfície da nossa psique. E ele vem à superfície quando nós julgamos os demais. Então é nesse momento que nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito. Porque nós estamos alertas e vemos o defeito na outra pessoa, então automaticamente vemos em nós. Devemos ver em nós, refletir em nós. E então, ao criticar uma outra pessoa, na verdade, nós estamos nos tornando inimigos dessa pessoa, porque aparentemente nós podemos continuar sendo amigos dessa pessoa, aparentemente. Porém, na verdade, na realidade, o que conta, o que vale, é o que nós sentimos, o que nós pensamos intimamente dessa pessoa. Então, a aparência que nós demonstramos para a pessoa que somos amigos é mentira, é falsa. A realidade é o que nós sentimos, o que nós pensamos. E talvez também falamos para outras pessoas dessa pessoa, criticamos essa pessoa. Então somos, na verdade, inimigos dessa pessoa e não amigos. Aparentemente somos amigos. Quando ela chega, nós damos um sorriso falso e tratamos bem, porém intimamente nós rejeitamos essa pessoa. Então somos, na verdade, inimigos, porque o que vale é o interior e não o exterior. O que vale é o que está internamente e não a aparência. A aparência é da personalidade, é só é de algum eu, de um eu falso, que está aparentando para a pessoa que é amigo, porém, na verdade, não é. Que o que vale é o interno, o que vale é o que nós sentimos, o que nós pensamos, é o que está oculto em nós. Então, tudo é uma oportunidade para trabalhar sobre nós. Porém, se perde essa oportunidade quando se critica, quando se identifica com um defeito que se vê em outra pessoa, quando se identifica com um problema, se perde a oportunidade de trabalhar sobre si. E o objetivo da nossa existência é trabalhar sobre nós. Não há outra razão para a nossa vida do que transformar a nossa psique. A razão da nossa existência é transformar a nossa psique, transformar o nosso interior. E a vida é o cenário onde os defeitos vão aparecer. É onde eles podem aparecer. É só aí que eles podem aparecer, nesse cenário.
na vida, é nos problemas, é nas relações entre pessoas, porque se está tudo certinho, está tudo bem, tudo uma maravilha, não há problemas, não temos preocupações e não temos defeitos nenhum aflorando na psique para trabalhar. Então, a vida é um cenário, a vida é o ginásio psicológico, porém, não devemos nos identificar com os problemas. Devemos aproveitar para nos conhecer e assim fazer um trabalho de conhecimento de si mesmo, que é o objetivo real da nossa existência. É o ginásio psicológico. Então, nós somos gratos a todos que nos escutam, que nos assistem, e estamos dispostos a tirar dúvidas, que nos escrevam pelo WhatsApp ou pelo Telegram que está na tela, e nós, com muito prazer, lhes daremos uma pista de como analisar, de como fazer uma autoanálise e assim transformar o seu interior. Ninguém pode transformar uma outra pessoa. Ninguém pode nos transformar. O que alguém pode fazer é nos ajudar, nos dar algumas pistas para que nós faça o trabalho. E este é o ensinamento legado pelos mestres, que nos serve para fazer esse trabalho. Isto é nossa obrigação, passar a outras pessoas, colaborar com outros que tenham interesse nestes estudos. Nossa obrigação é colaborar. E aqui estamos dispostos a colaborar. Muito obrigado e boa noite.